já falou da segurança, quais são as outras áreas que o senhor vê como problema na cidade, precisam de solução urgente, seria prioridade assim nos primeiros 100 dias? A grita é geral na cidade e é de partir o coração de qualquer cristão quando você vê uma mãezinha, como eu tive um contato com ela poucos dias atrás, que estava precisando de uma consulta para o seu filho autista. Uma consulta com um neuro. Sabe quanto tempo ela estava esperando? 2 anos. Então, você fica imaginando como essa pessoa vai ter paz, vai ter tranquilidade. Uma coisa tão básica como essa. Então, a saúde é algo que a gente precisa organizar, precisa de uso da tecnologia junto, né, para que você tenha um prontuário eletrônico, valorizar os médicos, isso é algo que é importante, né, eu sou favorável ao serviço público, né, acredito, inclusive o governador Zema e o prefeito Adriano, no processo de seleção deles, se tiver com a meritocracia, tiver um funcionário público com capacidade, ele dá prioridade, né, para que essa pessoa cresça. Existem muitos casos desse lá. E vejo que a saúde é um gargalo muito grande aqui em Fortaleza que precisa ser resolvido. As pessoas não podem esperar esse tempo todo. Cirurgia nem se fala, né? A questão do emprego é outro problema grave. E isso aí eu tenho assim muita experiência nessa questão de geração de emprego, de produção, de renda, né? Acredito que a gente pode simplificar a vida das pessoas no aspecto para gerar emprego, fazendo desburocratização na cidade para que não tenha travas de novos empreendimentos serem gerados. Quero também reduzir impostos, né? Ninguém aguenta mais pagar imposto, eu não só falo não, tá? Eu faço. Por exemplo, a taxação que houve agora das compras internacionais até $50, R$ 250, eu fui o único senador do Ceará e do Brasil, só 13 votaram contra e eu fui um desses. Outro, a volta do DPVAT no mês passado, né, que ninguém não estava fazendo falta para ninguém aquilo. Você lembra dos escândalos que tinham na gestão desse DPVAT? E o governo Lula enfiou goela abaixo e por um voto, aquela noite eu não dormi. Né? Eu digo, pô, devia ter falado mais com aquele senador, devia ter... Mas por um voto a gente não conseguiu barrar isso. Então vai voltar a pagar. Você vai pagar, o pessoal da moto, de carro, todo mundo vai pagar. E eu fui o único senador do Ceará que votei contra isso. Então, assim... Aqui a gente tem a taxa do lixo. Taxa do lixo é um absurdo sem precedentes, né? E eu acho que essa é uma grande mácula dessa prefeitura. As pessoas estão indignadas porque é uma cobrança injusta. E não importa quantas pessoas tenham na casa, como não tem. E não adiantou de nada. Você vê que esse dinheiro arrecadado tem uma chuva, é um lixo para todo lugar. E nós vamos acabar com isso. A taxa foi aprovada nacionalmente. O próprio Congresso Nacional aprovou e as prefeituras elas aplicam, então trazem uma legislação local para regulamentar. Mas pode não aplicar a taxa. Pode chegar e não... Acho que o senhor tocou no ponto principal, pagar e ter um serviço, né, a questão... Não, mas a prefeitura pode não cobrar isso. A prefeitura pode não cobrar isso, entendeu? E nós não vamos cobrar, porque tem imposto demais já. Você tem IPTU, você tem ISS, você tem uma carga grande em quem está querendo produzir, quem está querendo ter algum tipo de patrimônio. Então, dinheiro tem. Agora, o que é que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar esses contratos. Contrato do lixo aqui em Fortaleza, de recolhimento do lixo, né? Uma coisa absurda os valores e ninguém fala nesse assunto, né? Nós tivemos um caso em Juazeiro, do prefeito Gleidson, que reduziu violentamente o custo. Tanto é que está sendo perseguido por isso, né? Então, será que Fortaleza não dá para fazer o mesmo? Como é que é essa transparência na questão da iluminação pública? Hoje você vê um breu, mas você pode ter certeza, daqui a poucas semanas vai se aproximando a eleição, vai ficar a cidade toda cheia de obra, tudo entregando, é assim. Mas as pessoas não têm memória curta. E é como dizia a minha avó, ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. A gente está vendo
o estrago, a gente está vendo a politicagem dentro da prefeitura e a prefeitura não é lugar para projeto de poder pelo poder para ninguém. Senador, o senhor falando de serviço público, falou sobre saúde. Sim, saúde é um gargalo não só aqui, né, em todo o país, né? A gente costuma muito pensar em saúde, em serviço público, quando a gente fala de atendimento na UPA, atendimento no posto, mas, na verdade, a atenção primária, ela precede tudo isso, é uma equipe multidisciplinar na casa, com agente de saúde, médico, né? O senhor tem esse tipo de perspectiva para a sua gestão, de projeto? O que o senhor pensa sobre a saúde mesmo preventiva, de fato? Nós estamos conversando com um time muito preparado na área de saúde, né? Porque é uma das prioridades da prefeitura que eu gostaria de implementar, porque é muita responsabilidade você ser um gestor e as pessoas morrendo na sua mão, né? E você está vendo isso todo dia aqui. E muitas vezes por falta de atendimento, né? Na Páscoa do ano passado, eu fui visitar o Albert Einstein lá e vi a tragédia, as crianças em cima das macas, uma cena de guerra. Desculpa, vizinho Peter Pan, o Sabin, e eu vi ali algo que eu jamais esperava ter visto, né? Também no problema da questão das chuvas, né? É um momento ali de que tem problemas de respiratórios e tal, mas não justifica isso, porque a gente sabe que todo ano tem isso, né? Então, eu sou muito adepto também de o ser humano ser integral, né? O ser humano não é só o físico. O ser humano é o psicológico, é o mental, é o emocional. E eu acredito que a gente possa ter complementar para isso, isso vai ser uma grande inovação da nossa gestão, as culturas milenares. O uso maior de acupuntura, de outras técnicas, constelação familiar, algo que isso pode ajudar ao ser humano o tratamento integral dele, né? Que são as práticas integrativas previstas no SUS, mas que a gente pode ampliar. Então, eu vejo a saúde como um desafio, assim, e estou muito entusiasmado porque eu acredito que ela pode ser trabalhada, não apenas com investimento, porque eu digo, dinheiro tem, mas capacidade. Eu tenho conversado muito com o Dr. Sullivan, né, do IPRED, né, que é um amigo de muitos anos, né? Conversei com Elias Leite também, que foi diretor-geral, que foi o presidente da Unimed, e que é do Vai Dar Certo, né? E são amigos que eu tenho muita estima e a gente está construindo junto também, doutor Floriano, para que a gente possa fazer um plano. Estamos em construção, né? É um diálogo que a gente está permanente. Eu espero que a gente tenha convicção que a gente vai ser um pilar da nossa campanha, vai ser a questão de saúde. Senador, o Jornal Estado tem há 20 anos a causa da adoção, abraçou a causa da adoção. A gente vê aqui alguns problemas. A maioria das instituições de acolhimento é responsabilidade da prefeitura. A gente vê a questão da mistura de adolescentes hoje que estão em medida socioeducativa, porque cometeram atos infracionais, com crianças que estão abrigadas por necessidade, porque foram negligenciadas, abandonadas. Quer dizer, as facções entrando nos abrigos. Quais são os seus projetos na área da infância para ver o olhar, a proteção da criança e do adolescente? Esse é um desafio. Eu tomei conhecimento sobre essa questão das facções, que elas estão dominando. É um estado paralelo, né, na realidade. E vamos tomar as medidas dentro do que o Senado possa fazer. Como gestor da prefeitura, não por acaso, e foi uma surpresa para todo mundo, nós conseguimos trazer para a chapa de vereador a nossa querida Olga Freire, que é presidente da Associação Peter Pan, uma das fundadoras. Então é uma pessoa que anda comigo há muitos anos, né? E que a essência dela é a infância. Eu sou um defensor da vida desde a concepção e tenho uma relação muito forte com a questão da adoção, porque a adoção é um antídoto, eu acredito que é uma alternativa humana, justa e digna para a questão de uma gravidez indesejada, né? Uma gravidez que por algum motivo ela não foi
prevenida e a pessoa está com essa situação. Então, a lei de adoção no Brasil, ela avançou bastante, né? Inclusive o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o presidente da Frente Evangélica, teve no Ceará comigo algumas vezes, ele era o presidente da Frente, hoje não é mais, mas ele teve um protagonismo muito grande nessa flexibilização da lei da adoção, e nós estamos conversando para ver como fazer aqui em Fortaleza, ampliar, e creche também, né? Porque eu acho que a gente tem que dar um passo a mais. Eu sou favorável a essa questão da liberdade, né, dos pais de escolherem, por exemplo, onde a creche que vai colocar e, quem sabe, até ter um recurso da prefeitura para escolher o modelo. Então, eu acho que isso é muito importante e que a gente possa abraçar todas as pessoas dentro dessa linha. O senhor se coloca, né, como um estadista, né, numa cidade desigual. O senhor fala da intervenção pública na saúde fortemente agora, na educação, né, falou que do urbanismo da cidade quando se remeteu à taxa de lixo, mas o seu partido ele é reconhecido como um partido muito voltado para a perspectiva da iniciativa privada, né? O seu correligionário, Marcel Van Hatten, né, ele tem um posicionamento muito forte no plenário da Câmara quando precisa de se posicionar diante desses projetos em que o Estado chega junto, né? Como é que o senhor vai conseguir fazer isso dentro do seu partido, sendo prefeito de uma capital como é a capital cearense, né, Fortaleza? Como é que o senhor vai agir dentro dessa dicotomia, digamos assim? Muito tranquilo, Kelly, porque essa questão da liberdade é algo que está intrínseco na minha alma. Um Estado, eu não falo um Estado mínimo, eu falo um Estado eficiente. E eu acho que a máquina inchada hoje, né, com essa coisa de tomar lá da cá, de barganha, de cargos para os vereadores, uma série de situações que não é bom para a cidade, não é justo com quem paga imposto. O meu olhar é para o consumidor, para as pessoas que ralam, acordam cedo, pega condução para levar o pão de cada dia. Não é fácil, né? Se a gente vê o custo aumentando, né? E eu acredito que a gente precisa simplificar a vida do cidadão. Isso está muito ligado com o novo. É uma cultura diferente, você não pode comparar onde o Marcel Van Hatten, que é meu amigo e um dos melhores políticos desse país, mas o Rio Grande do Sul, que está passando uma tragédia nesse momento, mas tem lá uma cultura libertária maior, né? O Ceará ainda tem um apego ao Estado muito grande nessa questão de o Estado ser provedor de tudo, inchado, e isso tem uma hora que chega a conta. Você vê os empréstimos que já foram pedidos aqui pela gestão Sarto. Eu não falo nem com a gestão Elmano já junto, porque os nossos bisnetos não vão conseguir pagar isso, né? Então, eu gosto de trabalhar com o pé no chão, com muita responsabilidade, com dinheiro que não é meu. Se fosse meu, já tinha uma responsabilidade grande. Mas não sendo meu, aí é que eu tenho que ter mais transparência e responsabilidade. E o Novo dá esse exemplo. O Novo não é só discurso, ele tem a prática de gestão. E vamos combinar. O melhor governador do Brasil, isso aí não foi reeleito até no primeiro turno, né? E eu tive em Minas Gerais, estive também lá em Joinville com o prefeito. As gestões do Novo são as melhores do Brasil hoje, no meu modo de entender, pela satisfação da população, pelo exemplo que é dado. Eu, por exemplo, dou exemplo na minha própria realidade. Desde que assumi o Senado, você sabia que o Senado, você tem direito a plano de saúde vitalício, você tem direito a carro com motorista, auxílio moradia, é uma série de absurdos de mordomias. Por mês, o senador pode contratar R$170 mil de funcionários, de gastos, de uma série de coisas. Eu dou exemplo com relação a isso, né? Sou um dos parlamentares que mais devolveu dinheiro por economizar para a União, né? Então, 10 milhões a gente já devolveu. Tenho lá 17 funcionários, você pode ter até 51 funcionários, tenho 17 de assessores. Não uso carro com motorista, em caráter definitivo, desde que assumi, eu devolvi. Não uso, o meu plano de saúde é o mesmo, não vou dizer aqui para não fazer propaganda, mas é o mesmo de muitos anos. Enfim, todas essas mordomias. Então, dá para fazer isso aqui? Dá para fazer isso aqui. E eu acho que o exemplo tem que vir de cima.